Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. 18 horas. Vamos iniciar a nossa tarde de oração. Vamos ler a palavra, ministrar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Dia de alegria, de felicidade, estarmos vivos. Então, temos que dar graça por todas as coisas, principalmente quando nós temos a alegria de estarmos vivos com a nossa família. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas sofrendo, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então, é um motivo de nós celebrarmos a vida. Amém? Dá mais um minutinho. Os irmãos estão entrando. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder abrir a sua Bíblia para compartilhar a palavra, abra em 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Os irmãos estão entrando. Esse é o povo fiel ao Senhor, a palavra dele. Estamos nos preparando para um dia morarmos com ele na glória. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos firmes e fortes na batalha em prol do reino de Deus. Amém? Meus irmãos, Irani, Jane, Queiroz, Gabi, Carol. Divina. Amém? Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo, amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele, se levantou e foi escapar com vida, e se foi para Berseba, que é de Judá, e deitou-se ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo tocou-lhe e disse-lhe: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, monte de Deus. E Elias habita em caverna, nova revelação, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite,
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória ao Senhor. A palavra de Deus nos fala que após Elias ter vencido os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, ele vai falar que depois dele ter vencido o desafio e mostrado para Israel que só o Senhor é Deus, que só o Senhor era o Deus soberano e poderoso. A Bíblia fala que Jezabel prometeu a Elias que o mataria, que tiraria sua vida porque ele tinha desafiado a ela. O interessante é que Elias, mesmo depois de ter vencido 450 profetas, homens, e vencido a espada, ele teve medo de uma mulher, né? E essa mulher era não mais que a esposa do rei Acabe. E a Bíblia nos fala que Elias, ele fugiu com medo. E quando ele chegou num certo lugar, sentou-se para descansar, dormiu ali. E aí o anjo do Senhor veio até Elias, deu a ele comida e bebida. Elias dormiu de novo e depois acordou ele pela segunda vez, comeu e bebeu e andou por 40 dias e 40 noites no deserto. Interessante que depois de tudo isso, Elias entra na caverna e Deus o chama, pergunta: Elias, o que você faz aqui, Elias? E Elias declara que ele queria a morte porque ele estava se sentindo sozinho. Interessante que Elias, ele tinha vencido um desafio muito grande. Elias era um homem de Deus, tinha intimidade com Deus. O que ele fazia na força e na unção de Deus. Elias era um homem que tinha experiência, um homem que tinha força física, porque a Bíblia fala que ele matou 450 homens à espada. Mas mesmo diante dos desafios que Elias tinha passado, tinha vencido no poder de Deus, Elias se sentiu só, sentiu com medo, sentiu fragilizado, porque em algum certo momento ele se cansou da caminhada no propósito a qual Deus tinha chamado. E assim muitas vezes acontece conosco, irmãos. Muitas vezes a gente vence muitas batalhas, muitas lutas, a gente vence muitos desafios. E depois que a gente vence algum desafio muito grande, aquela adrenalina que fica no nosso corpo físico, o qual nós vencemos aquele desafio, aquela adrenalina baixa. E depois que a adrenalina baixa, há uma descarga no nosso organismo e acontece que ocorre muitas vezes o desânimo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é falho, ele tem os seus altos e baixos. Tem o seu momento de euforia e um momento de depressão. E Elias sentiu isso depois que ele venceu aqueles 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Ele sentiu que o seu corpo estava cansado. Depois daquela euforia, ele sentiu depressão, mesmo sendo um homem experimentado, um homem que teve experiências maravilhosas com Deus. E muitas vezes acontece isso conosco, irmãos. Muitas vezes nós temos experiências maravilhosas com Deus, mas o nosso corpo, ele é falho, nosso corpo, ele tem limitações. E é importante que nós possamos fortalecer cada vez o nosso espírito. Jesus, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele declara que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o momento de jejum é para isso, irmãos. Para nós fortalecermos o nosso espírito, porque quando o nosso espírito está fortalecido, a nossa carne vence as dificuldades, as lutas.
O nosso espírito vence a carnalidade humana que nos leva ao pecado, nos leva a olhar para as coisas naturais somente e esquecermos das coisas espirituais. O jejum serve para nós consagrarmos a nossa vida e termos a unção de Deus sobre nós, porque nós estamos mostrando que nós queremos vivificar dentro de nós aquilo que tem mais precioso na vida de um homem, que é o fôlego de vida fornecido pelo próprio Deus. E a Bíblia nos fala que Elias, depois de falar com Deus, e ele fica aguardando Deus vir, de repente vem um terremoto, de repente vem um vento, vem um fogo, depois uma brisa suave com uma voz calma e mansa. E Deus, ele fala com Elias, fala o seguinte para Elias: Elias, levanta-te, vai e unge 2 pessoas para serem reis. E unge também uma pessoa para dar continuidade nos meus caminhos, nos meus propósitos, no meu reino nessa terra. Vai e unge a Eliseu. Então Elias se levantou e foi e cumpriu aquilo que Deus tinha determinado. O que nós aprendemos quando Deus faz essa ordenança para Elias e Elias levanta e esquece que ele tinha pedido a morte? Entendemos que é o seguinte: quando o ser humano ele tem um objetivo na vida, esse objetivo é alcançado e de repente chega o momento que a pessoa fica sem um objetivo, uma meta, ela acaba entrando em conflito consigo mesmo, entrando em desespero, entrando até mesmo na depressão. E foi o que aconteceu com Elias, quando ele matou os 450 profetas, e depois daquela euforia toda, ele ficou sem objetivo nenhum na vida e ele pediu a morte. Quero declarar para os irmãos que nós possamos ter um objetivo todos os dias da nossa vida. Porque no dia que nós não tivermos objetivo nessa terra, não tivermos metas nessa terra, o nosso corpo ele vai pedir a morte, ele vai pedir aquilo que ele deseja, que é descanso. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos que lutar dia após dia, porque o reino de Deus é conquistado com força, à força. Temos que fazer força para conquistarmos o reino de Deus e implantar o reino de Deus nessa terra, porque foi para isso que nós fomos chamados. Se você está desanimado nesse momento de pandemia, momento de isolamento social, é momento de nós vivificarmos o nosso corpo através do jejum e vivificarmos o nosso espírito principalmente. Que possamos encontrar objetivos nessa vida, principalmente objetivos espirituais. Possamos ter metas nessa vida, metas espirituais e metas seculares também. Estudarmos, crescermos, criarmos família. É importante porque quando nós temos metas e objetivos, nós fazemos de tudo para alcançá-la. E nessa tarde eu queria declarar para os irmãos que nós possamos não nos esquecer das nossas vitórias, mas as vitórias passam. E nós possamos ter novas metas, novos objetivos, para que nós não venhamos desfalecer no meio do caminho e chegarmos no meio do deserto e pedirmos a morte. O povo de Deus, que andou por 40 anos no deserto, muitas pessoas morreram ali, porque não tinha mais objetivo. Ficaram reclamando, olhando para trás, olhando aquilo que elas tinham lá no Egito, aquilo que trazia prazer para elas, e ficaram olhando para trás e começaram a murmurar. Não olharam a meta, o objetivo que Deus tinha proposto, que era dar uma terra que manava leite e mel. Que possamos ter objetivo. E quando nós alcançarmos esse objetivo, possamos ter novos objetivos. Porque enquanto nós tivermos objetivos e metas nessa terra, o Senhor será conosco e o Senhor nos dará força. E Elias se levantou depois de falar com o Senhor e foi e cumpriu aquilo que Deus tinha proposto a ele. E foi e ungiu Eliseu. Que possamos ter isso no nosso coração. Que todas as coisas que fizermos seja para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, fique com essa palavra no seu coração e que possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor e que nada nem ninguém, se por algum acaso alguma pessoa tentar lançar palavras de maldição sobre a sua vida, como fez Jezabel com Elias, repreenda
em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, e nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus te abençoe, vamos orar, que Deus possa nos abençoar nessa caminhada em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, para agradecer, ó Pai, pela vida, celebrarmos pela vida que temos neste momento. Queremos orar, Senhor Deus, pelas pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas, Senhor Deus, que tiveram a perda na família. Queremos orar, Deus, por essas pessoas, que o Senhor possa consolar o coração de cada uma, Senhor Deus, e cada família. Ó Deus, e que Teu Espírito Santo, o Consolador, visita cada uma delas. Deus, renova as nossas forças, a nossa fé, que possamos ter objetivos e metas nessa terra. Que o nosso principal objetivo seja implantar o Teu reino aqui, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Deus, no nosso bairro, na nossa cidade, e se for possível, Senhor Deus, no estado de São Paulo, no Brasil e nos confins da terra. Deus, abençoa o Teu povo, que o Senhor possa, Pai, nos dar, Deus, um final de semana abençoado, amanhã, Senhor Deus, uma ceia abençoada, Senhor Deus, e possamos renovar as nossas forças e a nossa aliança com o Senhor. Senhor Deus, fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, um ótimo final de tarde e um excelente domingo para todos, em nome de Jesus. Aleluia.